4, 3 minutos. Ô campeão, eu vou precisar da sua assessoria aqui. Eu não sei se eu vou conseguir jogar esse daqui, ó. Será que ele vai direto para a tela? Esse vai, ele tem gravado aqui. Aí acho que vai, né? É um testemunho da nossa irmã. Boa noite, irmãos. Meu nome é... Isso. Eu pedi para a Silmara, ela, depois que a gente começou a falar sobre escola dominical, sobre escola dominical mais organizada, lá no Jardim Santiago, então foi conscientizando o conselho, conscientizando as pessoas. Aí nós sugerimos a criação de uma coordenação de educação cristã da escola dominical, e depois o conselho nomeou a Silmara e renomeou novamente para agora. E ela tem feito um trabalho assim bem legal. E aí eu falei assim, eu vou levar essa fala, porque a gente tem visto resultado, né? Tem visto o testemunho de crianças, e é um trabalho mais que ela faz com as crianças, e é um trabalho que ele trabalha assim, com amor, com dedicação. Ela é muito Caxias, ela é muito assim, matemática, né? Ela, se precisar, ela fica a noite todinha preparando um material para outro dia, mas é muito rigorosa, e ela consegue, ela não é pedagoga, mas ela consegue dominar as crianças, sabe? Dominar de uma forma assim que ela... Até um neto meu que é bem difícil, porque neto de pastor não é fácil, filho já é difícil, calcula neto, né? Então, eu tenho um neto lá que é um desafio, e ela consegue colocar o camarada na linha, rapaz. E aí eu falei assim, Silmara, eu queria convidar você para dar uma palavrinha lá no nosso curso, que é sobre educação cristã. Eu acho que é bom ouvir uma pessoa assim. Ela falou, pastor, eu vou estar aí. Então você grava, o negócio é para nós. Ela gravou, e aí então nós vamos ouvir. Pode soltar. Silmara, para quem não me conhece, eu sirvo ao Senhor na Igreja Presbiteriana do Jardim Santiago como coordenadora da educação cristã. Hoje eu vou trazer um testemunho mais direcionado ao Ministério Infantil. Nós temos o trabalho de doutrina toda quinta-feira, temos a IBD e o culto das crianças. Nesse trabalho de doutrina, nós estamos agora com o breve catecismo, ensinando o breve catecismo. E inúmeras são as vezes em que nós ficamos sem palavras com as respostas das crianças. Nós, ensinando doutrina, muitas vezes nós subestimamos as crianças. Nós paramos e pensamos, será que de fato que nós estamos passando, ensinando, elas estão de fato aprendendo? Mas doutrina, será que doutrina não é muito puxado para a criança? Então sempre tem umas perguntas, uns questionamentos. Mas quando nós vamos ver o resultado dos ensinamentos que as crianças estão tendo, nós percebemos quão preciosas são as coisas que nós ouvimos delas. Na última quinta-feira, nós ensinamos, e depois nós fizemos uma aplicação e fomos fazer uma atividade para conhecer, para saber se de fato elas tinham entendido o que você havia passado a elas, ensinado a elas. Eles foram fazer um desenho deles, era para fazer um desenho deles, e desenharam uma flor, outro uma casa, um jardim, andando de bicicleta, enfim. Aí eu olhei e vi uma criança, um desenho de uma criança com uma cruz. Começou com o desenho de uma cruz. Eu fiquei preocupada, falei assim, uma cruz, está falando que está aqui de morte. E então eu fui perguntando para as outras crianças, até para não constranger, né, aquela criança, não começar por ela. Que desenho bonito,
me olhou e disse: essa cruz representa Jesus. Jesus que foi crucificado, tio. Ainda é mesmo? E aqui sou eu, porque eu quero sempre estar perto de Jesus. E aquela criança ainda me respondeu: mas tia, Jesus morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia. Irmãos, vocês imaginam o peso daquelas palavras daquela criança? Vocês imaginam o sentimento de ouvir aquelas palavras? Você fica sem reação, o seu coração se alegra, porque você percebe que aquela criança, ela está tendo uma educação cristã na igreja, está tendo uma educação cristã com seus pais, está tendo uma educação cristã, ela está aprendendo quão importante é a educação cristã para a vida das crianças. Muitas vezes nós não temos noção da diferença que isso faz na vida delas. E isso, quando você para pensar, você olha isso como um privilégio de Deus, você poder estar ali, passando, transmitindo para a criança ensinamentos que ela vai carregar para a vida toda. Quando ela for um adulto, ela vai olhar no banco da igreja, vai ver você lá e vai dizer: aquela foi minha professora, aquele foi meu professor. Eu aprendi coisas maravilhosas com eles. Nós vamos fazer diferença na vida daquela criança, porque os ensinamentos que nós estamos levando a elas, quão importantes são esses ensinamentos. Não tem palavras para expressar. Quantas vezes eu ouvi de crianças coisas tão preciosas. São muitos testemunhos que eu poderia trazer para vocês, mas eu vou deixar esse testemunho dessa criança que foi próximo na última quinta-feira. Bom, irmãos, então eu quero concluir essa minha fala com um trecho lá do livro da PEC, de um autor anônimo. Diz assim: daqui a 100 anos, não importa o tipo de carro que dirigi, o tipo de casa em que morei, quanto tinha depositado no banco, nem que roupas eu vesti, mas o mundo pode ser um pouco melhor porque eu fui importante na vida de uma criança. Então, irmãos, façam diferença onde quer que vocês estejam. Tenha para você que a educação cristã é muito importante na vida dos nossos discípulos e que Deus esteja capacitando cada um de nós e que Ele seja soberano em nossas vidas. Fiquem com Deus. Até mais. Muito bem. Então vocês viram, um testemunho que achei interessante, que a gente vem acompanhando esse trabalho. Claro. A gente vem acompanhando esse trabalho. Então, nós estivemos acompanhando esse trabalho e a gente tem visto o crescimento das crianças, né? Então, ela faz um trabalho, no caso do Santiago, um culto de estudo bíblico na quinta-feira, e ela faz paralelo ao culto, ela faz um culto com as crianças de estudo, inclusive estudando o catecismo. Ela estuda o catecismo com as crianças de 8, 9, 10 anos. As crianças, catecismo, atividades, cânticos, faz um culto especial para as crianças, paralelo ao culto de estudo bíblico, que é uma coisa interessante. E coordena a escola dominical, convocando os professores, discutindo e falando, né? A Daiane pode também saber
um exemplo. Acho que coisas que a gente faz que vai mudar a vida de muitos durante a caminhada. Agora nós vamos então dar uma olhadinha aqui nas fases do desenvolvimento da personalidade, para a gente ver também, notar um pouquinho de como é importante as faixas de idade que nós trabalhamos, desde os pequenininhos até a idade mais avançada. Essas fases do desenvolvimento está de acordo aí com a Eric Erickson, que viveu entre 1902 e 1994, um psicanalista responsável pelo desenvolvimento da teoria do desenvolvimento psicossocial na psicologia e um dos teóricos da psicologia do desenvolvimento. Então, aí a gente tem que aplicar isso também para a educação cristã, com as suas considerações. O processo de desenvolvimento consiste em mudanças constantes, transições críticas e crises formadoras. Como a educação cristã visa o crescimento da pessoa toda. É importante entender as fases também do crescimento e do desenvolvimento humano. Então, aí nós vemos 8 fases do conhecimento ou do desenvolvimento da pessoa. Vamos ver aqui, antes de eu entrar nas fases, ainda um pouco sobre isso. Olha o que Erickson compreende. Conquanto Erickson não trate explicitamente de forças sobrenaturais como possíveis fontes de condições mutantes da vida humana, ele reconhece o lugar da religião como instituição preocupada em dar esperança para a condição humana. O educador cristão reconhece a contínua operação de Deus na vida das pessoas. O Espírito Santo é Deus em ação para a contínua renovação, não só na vida das pessoas, como também nas estruturas da sociedade. Então, Eric Erickson, ele é psicólogo, ele não está se preocupado do ponto de vista espiritual, só que ele deixa, de acordo com Pasmino, que é um pastor, é um pastor inclusive da nossa denominação e bem preparado nessa área. Então ele mostra, olha, ainda que Eric Erickson não se preocupe com essa parte, ele reconhece a religião como uma instituição preocupada com isso. E aí bate exatamente com o que a gente pensa, porque os cientistas que não creem em Deus ainda, eles têm coisas que Deus deu oportunidade para eles desenvolverem, boas para nós. Mas quando essas coisas vêm para a gente ser aplicado, no caso da educação cristã, nós ainda temos algo muito maior, que é a ação do Espírito Santo de Deus, a ação de Deus. Então, em todo esse processo de educação, nós pensamos na parte técnica de desenvolvimento por idades, olhando para a psicologia, mas a gente olha também a intervenção divina, trabalhando de forma sobrenatural para resolver problemas talvez que a gente não conseguiria fazer de outra maneira. Podemos notar que essas crises nunca são completamente solucionadas, Há crises nas nossas vidas que parece que nunca são solucionadas. Paulo diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O próprio Paulo fala isso, Então, olhando do ponto de vista psicológico, ele estava vivendo uma crise, uma crise formadora que parece que não tinha terminado, mas ele estava resolvendo o problema dessa crise, entendendo que essa crise não passava totalmente, Quando Paulo fala aos Filipenses, ele diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando
para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo. Então, parece que está incompleto ainda alguma coisa, mas é para que possamos continuar olhando para o alvo, caminhando para frente. Podemos observar na própria prática da vida que em todo desenvolvimento há progressões, paradas, regressões e fixações. Porém, o alvo é adquirir a qualidade positiva presente na crise formadora e dominar ou adaptar a qualidade negativa. Então, tem uma qualidade positiva, nós vamos adquirir essa qualidade positiva que na época que a gente está passando, e as que são negativas a gente se adapta a elas até que elas passem, como Paulo tudo indica que ele fez. Quando Josué enfrentou uma tremenda mudança e transição na sua vida, Deus lhe disse: ser forte e corajoso. Quando Josué estava numa posição lá de ajudante de Moisés, aí Moisés morre, e aí agora fica a situação difícil. Deus chama Josué e fala: agora você que vai ter que entrar na terra prometida. Josué certamente treme nas bases, mas aí Deus vem e fala: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, né? E assim continua. Assim vemos que a coragem é uma qualidade positiva e o medo é uma qualidade negativa. Quando só olhamos com medo as coisas, não conseguimos fazer nada. Josué foi encorajado pelo Senhor e acreditou na sua palavra, se livrando do medo que certamente o cercou naquela ocasião. Muitas vezes é assim com a gente também. Eu sou chamado para dar aula na escola dominical, para ser professor de uma sala de escola dominical. Eu, a princípio, tenho medo. Puxa vida, vou enfrentar tanta gente preparada, ou a igreja, ou as crianças, ou aquela idade, aqueles adolescentes mais difíceis, ou aqueles jovens mais desafiadores que estão dentro da universidade trazendo um monte de informações para mim. Não vai ser fácil isso, é medo. Mas aí eu tenho que, Deus está me chamando, então está me orientando, me encorajando para essa coisa. Eu largo o medo e vou em frente, vencendo essa crise que é o medo, no nosso caso, né? Sua palavra, acreditou em sua palavra, se livrando do medo que certamente o setor naquela hora. Vamos então tentar observar essas fases de desenvolvimento de acordo aqui com Eric Erickson, e começando aí das crianças, né? Começando da criança aí de 0 a 15 meses. Então, viram aí a criança de 0 a 15 meses. Dona Arnalcia deu uma arrumadinha aí, colocou as criancinhas aí para poder chamar a nossa atenção. E a primeira crise formadora na vida é a confiança versus a desconfiança, né? Nesse primeiro ano de vida, deve ser lançado o desenvolvimento, deve ser lançado e desenvolvido o fundamento da confiança. O recém-nascido adquire confiança através da afeição e do calor humano. Por isso que quando a mãe fica distante, ele chora, ele fica querendo a mãe. Tem crianças que até uma idade maiorzinha, ele fica no pé da mãe, porque ele está nessa crise, né? Como diz o Santo Franco. Então, ele está na crise, e aí temos que vencer essa crise. E quando a mãe chega, ele se abraça, e a mãe tem que mostrar para ele que ele tem que ter confiança, mesmo na hora que ela está um pouquinho fora. Nesse primeiro ano de vida, deve ser lançado e desenvolvido o fundamento da confiança. O recém-nascido adquire confiança através dessa afeição e do calor humano. Quando a mãe pega a criança, né, ele se acalma, ele para de chorar, ele acaba a crise dele, né, porque deu confiança. Desde o ventre materno pode haver rejeição dessa criança, o que infelizmente acontece, né? Muito com mães que não querem a gravidez, rejeitando o filho, uma criança amada, cuidada e suprida, sem tirar a segurança, desde o ventre materno também. Às
vezes os reflexos da criança pós-nascimento são reflexos da criança antes do nascimento, né? Crianças que foram rejeitadas pela mãe antes, que vão ser inseguras logo em seguida, né? E vão ter que conseguir trabalhar essa desconfiança com a confiança, com a aconchego, com a presença da mãe mais próxima. Então, as nossas crianças também, crianças de 16 a 36 meses, né? 3 anos, então tem essa outra crise aí, a crise da autonomia versus vergonha e dúvida, de acordo com Eric Erickson. Quando a criança vence a desconfiança, ela está pronta para enfrentar outra crise. Então vocês vejam que quando a crise aparece na vida da gente, não precisa ficar avexado, né? Como diz lá no Nordeste, né? É coisa que está acontecendo para dar mais um pulo na nossa vida, né? Nós estamos sofrendo uma crise, mas passando essa crise nós vamos ter adquirido mais maturidade na nossa vida. Então, essa fase formadora, essa crise formadora é autonomia versus vergonha. Nessa fase, autonomia quer dizer autoaceitação do eu como identidade. Deseja-se nessa fase conduzir a criança à autoaceitação ou autonomia, que significa que ela já não é totalmente dependente, pois já se alimenta, já começa a andar e a falar, né? Então a criança começa já pegar a sua comida, né? Às vezes com a própria mão. A gente quer pôr o garfinho na mão dela e ela não quer, a colherinha na mão dela ela não quer, ela quer pegar com a sua própria mão a comida e pôr na sua boca. Então ela já vai tendo autonomia, já vai conseguindo sobreviver na vida, né? Porque ela vai vencendo a sua crise. Aqui a autonomia é a qualidade positiva e a vergonha e dúvida precoce são negativas. Uma criança que passa esta fase sendo envergonhada pelos pais ou educadores e recebe rejeição e crítica o tempo todo, não lhe deixam fazer nada sozinha ou criticam, esta crescerá pensando que nada pode, né? Então, vamos supor, a criança com 3 anos, ela já consegue comer com a sua mãozinha, e a gente não, a gente quer dar na boca dela, né? Vai sujar, mas e por quê? A gente tem que deixar de ter essa autonomia, vencer essa crise de insegurança. Aí a gente não deixa, e quando ela chegar com 4, 5 anos, a gente quer que ela coma sozinha. Aí ela quer que a gente fique, porque ela ficou dependente, ela não ficou autônoma para se alimentar. Viu como que bate as coisas? E às vezes é isso mesmo. Aí cada um vai fazer a sua experiência aí com seus netos, com seus filhos. Na igreja precisamos dar atenção e cuidados especiais aos pequeninos, como Jesus mesmo nos advertiu. O que geralmente fazemos, infelizmente damos pouca atenção às crianças, né? E aí vem o caso, os lugares que nós colocamos as nossas crianças. Hoje tem melhorado isso, né? A própria nossa igreja está preocupada com isso. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos querendo construir um espaço que seja adequado à educação das nossas crianças, né? Mas há muitos lugares que tanto nós quanto outros, não tivemos condições de ter o conforto necessário para as nossas crianças, né? Então, aquela salinha ali, eu tenho que abrir mais uma sala. Aí o conselho fala assim: não precisa, né? Não precisa, põe tudo junto. Então, como pastor de igreja, muitas vezes eu tive essa situação. As professoras falam: não, nós precisamos dividir a salinha, tem 10 alunos, vamos dividir. A gente fala assim: mas precisa mesmo?
Precisa, porque tem aluno lá de 5 anos, tem aluno de 1 ano, tem aluno bebezinho. Aí a pessoa que entende fala assim: não tem condição de dar aula para um aluno que quer beber e um aluno que tem 4, 5 anos. Então tem que ser salas divididas. Até a gente entender isso, até o conselho entender isso, até a gente ter espaço para atender isso. Então é uma caminhada, mas é para isso que a gente tem que ter os cursos, para isso que a gente tem que ter a capacitação, para que quando o assunto chega no nosso conselho, os presbíteros possam falar assim: realmente, eu já ouvi falar isso. É importante que seja dividido por idades, enquanto as salinhas pequenas, não importa se tem 4, 5 crianças numa sala, né? Se a gente tem 4 crianças na sala, a gente tem uma salinha pequenininha, daqui a pouco atrai outras famílias que têm crianças pequenas que falam assim: puxa vida, nessa igreja tem condição de atender o meu filho na idade dele, né? E aí vai trazer para a igreja a criança, porque sabe que ela vai ser bem cuidada, bem atendida. E vamos estar então contribuindo para a autonomia dessa criança e o aprendizado mais eficaz. O que infelizmente damos pouco às crianças: salas ruins, às vezes professores sem o preparo necessário, e até há líderes que acham que as crianças devem ter atenção especial quando forem maiores. É jovem? Então vamos trabalhar. Nós temos uma sala de jovens que já tem 20 jovens. Claro que nós vamos ter que atender os jovens, não vamos atender os pequenininhos. Tem que atender os dois. Tem que criar, tem que ser criativo, tem que inventar e tirar de onde não tem para poder atender todos, mas não deixar que as crianças fiquem preteridas, porque as crianças, elas estão numa fase de grande importância, como nós já vimos em vários momentos, nessa própria fala da Silmara aí. São crianças de 4, 5 anos, 6 anos, que estão aprendendo, estão absorvendo, estão captando coisas que jamais eles vão esquecer na vida deles. Eles poderão até dar passos errados, mas eles têm gravado no coração deles uma mensagem correta, e aí eles vão ter condições de superar as crises futuras da vida deles por causa da educação cristã que estão recebendo. E nós, como líderes, nós somos responsáveis por isso. Depois, quando a gente quiser atender as crianças e elas já forem grandes, já tiverem passado da oportunidade, então aí nós não temos condições mais de ensinar tudo que nós poderíamos ensinar com maior facilidade, e o aprendizado também não seria tanto quanto. Crianças com 3 a 4, se alguém quiser interromper, pode interromper. Eu estou falando por causa do tempo, para ver se a gente consegue passar o máximo possível, aí depois vocês vão ficar com a apostila também, com a literatura aí, quem quiser pesquisar mais. Crianças de 3 e 4 a 4 anos, a crise formadora 3 é a iniciativa versus a culpa. Então, o objetivo para as crianças que estão nesta fase é alcançar o equilíbrio entre iniciativa e culpa. Nesta fase, a criança tem uma imaginação viva e ativa. É uma fase importante e fascinante. E é importante sabermos que não há outra fase em que a criança esteja mais pronta para aprender do que essa, né? Já pensou 3 e 4 anos? Como a criança aprende? Eu queria ter entrado numa escola de inglês nessa época, nessa faixa da minha idade. Eu ter aprendido inglês e falar fluentemente, né? Mas não tive esse privilégio. E tudo que a gente puder ensinar para as nossas crianças nessa fase, e elas observam também a gente ensina com a nossa vida também. Por isso é importante a família e também a própria igreja, os seus educadores, né? É uma fase fascinante. A culpa nessa fase é dominante, porque emocionalmente a criança é muito sensível e está desenvolvendo sua consciência moral. A culpa excessiva fecha a porta da graça e do perdão. Se a criança formar
a ideia de que Deus é um carrasco, mais tarde terá dificuldade em aceitar o Deus perdoador, o Deus de amor e graça. Entre parênteses, lembrando que a intervenção do Espírito Santo pode agir em qualquer época, graças a Deus, a misericórdia dele, porque do ponto de vista psicológico, tudo isso daqui é verdade, mas do ponto de vista espiritual, a intervenção de Deus é verdade também, senão não tinha ninguém se convertendo com a idade madura, entendeu? Então, às vezes, uma pessoa passou por todas essas crises e absorveu todas as crises negativas para a sua vida. Toda a vida falaram que ele é um burro, toda a vida falaram que é isso, que é aquilo outro, que é aquilo outro, né? E ele absorveu isso, ele está arrebentado com isso, está com essa carga nas costas, mas ele se encontrou com Cristo, ele se encontrou com a palavra de Deus, e o Espírito Santo libertou dessas coisas, jogou isso para trás e salvou ele. Então aí ele tem uma nova vida. Então, por isso que a gente já falou antecipadamente que tem a intervenção de Deus na situação. Mas tem muitos pais, às vezes, acho que hoje já é bem menos, mas muitos pais que machucam muito os seus filhos com as suas palavras, né? Em certas idades. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, você só faz coisa errada, você só pega um copo e derruba, você quebra todos os pratos que tem, você vai se... Então, não é assim que a gente faz às vezes? A gente faz às vezes isso, porque a gente acha que a gente domina certas coisas que os nossos filhos não dominam, e a gente não entende quando eles não dominam, porque nós estamos nessa crise de não entender o que o pequeno, às vezes até vai pegar um copo e escorrega da mão, mas e quando o camarada fica muito velho, também não acontece isso? A gente se esquece que a gente vai ficar velho e às vezes vai escapar o copo da mão, vai tropeçar no tapete, a criança vai correndo e tropeça no tapete. E por que na casa de idosos tira os tapetes tudinho? Porque senão ele também tropeça e se arrebenta. Então, são fases da nossa vida que a gente tem que entender como educador. Aí vem essa fase aí do habilidades versus inferioridade, né? Então, crianças de 5 a 12 anos, a crise formadora nesta fase é habilidade versus inferioridade. A criança desenvolve suas habilidades quando os seus professores e pais lhe ensinam e mostram como fazer certas coisas novas que estão ao seu alcance. As habilidades têm que ser desenvolvidas, senão a criança terá um complexo de inferioridade. A criança tem habilidades, mas ainda se sente limitada, exatamente por ser criança. E a gente, às vezes, nessa faixa de idade, a gente já quer que a criança seja como nós, né? Atenda às necessidades como a gente, né? Responda às dificuldades que ela encontra como a gente, que já tem 30, 40, 50 anos, né? Então, e aí a gente patrola essa situação e a criança fica se sentindo inferior porque ela não conseguiu vencer. Então, qual que é o nosso papel como igreja, na escola dominical, na educação cristã, né? É lutar para que essa criança seja habilitada e ela consiga vencer aquela dificuldade dela, ela consiga aprender aquela situação, e aí nós vamos estar ajudando ela a ser uma criança com habilidade e com a sua autoestima regulada, né? Vamos dizer assim, não deixando ela com a inferior, achando-se que é inferior. Tem criança que acha que é inferior, que não consegue. Tem gente grande que acha que não consegue vencer. Tem gente grande que não acha que não consegue vencer certas situações, não aceita desafios, corre de certas situações. Por quê? Alguma coisa lá atrás aconteceu que não foi corrigido, né? Alguma
algum psicólogo aí para falar mais? Então vamos embora. Aí nós vamos para outra crise, outra fase do desenvolvimento, que é a fase da identidade versus confusão. Olha aí, 13 a 20. Então, os 13 a 20, esta é uma fase de transição, portanto, na entrada e saída da adolescência. É uma fase que todos nós achamos desafiadora. Quem já teve filhos nessa idade, quem tem filhos nessa idade, sabe que é uma fase desafiadora. A criança tão dócil, tão querida, tão obediente, aí chega nessa fase, ela peita a gente, né? Ela acha que a gente já está superado. Dependendo da criança, não quer nem que o pai traga na escola mais. Se o carro do pai não for um carro de alta, de um bom perfil em relação aos outros carros da escola, ela fala assim: não, me deixa na esquina, né? Se o pai for levar ela no Fusquinha, vai assim: não, me deixa na esquina ali para ninguém ver que eu estou descendo aqui no carro do senhor. Então é de lascar o cano, como diz meu pai, isso aí. Mas é verdade, porque ele está nessa fase de confusão, de identidade, né? É nessa fase que às vezes a criança acha que é dono do mundo, ele quer tomar decisões por ele mesmo, né? Então, eu tive uma experiência numa época que um filho meu falou assim: eu, já que é assim, eu vou embora de casa. Era uns 14 anos, 13 anos, parece, não sei. Aí eu falei assim: então faz o seguinte, falei bem calmo, então faz o seguinte, pega para a mamãe lá arrumar. Não, faz o seguinte, você mesmo arruma sua mala lá, arruma a mala lá e vai. Seu pai saiu de casa com 17 anos, não saí corrido e não saí expulso, saí porque eu ia estudar, não tinha onde dormir e não tinha o que comer, e não morri. Eu acho que você também não vai morrer não, pode ir. Aí mais tarde eu cheguei em casa, assim: e o fulano, foi embora já? Não pai, foi não, ele falou que tem tudo aqui, por que ele vai embora? Aí caiu o juiz caiu na cabeça do carro. Então, mas é fase da criança. É duro falar isso pro filho, falar pode ir? Não é fácil falar não, sabia? Não é fácil, mas às vezes um doido atrás do outro, como é que é a história que eu conto sempre? Quando tem um doido na porta, um doido atende o outro na porta. Isso é ditado do meu pai. Meu pai fala assim, que o remédio de um doido é outro na porta. O remédio de um doido é outro na porta. Às vezes Deus usa a gente dessa forma para poder resolver alguns problemas. Então, portanto, na entrada da adolescência e na saída da adolescência, essa crise formadora de identidade, a criança não sabe o que ele é. Ele saiu de criança, todo mundo chama ele de criança, e os pais chamam ele de jovem e de adulto, porque querem que ele faça alguma coisa já de adulto. Está entendendo? É assim que acontece? Você vai lavar louça, você já é uma moça, você já é um moço, você tem que aprender a fazer isso. Aí daqui a pouco, você é uma criança. Então o cabinho fica entre o que eu sou? Eu sou jovem, eu sou adulto, eu sou adolescente, eu não sou o quê? Fica confuso, fica em crise. Aí o adolescente precisa estabelecer a sua identidade, sua personalidade, seu eu. No seu relacionamento, o adolescente está buscando a sua identidade social, sexual, como também a sua identidade religiosa, né? Então é hora que ele se enturma com os colegas dele, e se ele se enturmar com o pessoal da igreja, e graças a Deus a nossa igreja tem uma estrutura muito boa para poder acontecer isso, né?
se essa estrutura que nós temos for aproveitada, nós temos onde encaixar cada fase dessa aí, ó. Então nós encaixamos os adolescentes junto com os adolescentes, e aí ele vai falar: puxa vida, eu encontrei minha turma, a turma fala do meu jeito, né? Mas aí ele vai estar tendo, junto com essa turma, o seu conselheiro, o seu responsável, a sua igreja estará educando de forma com a filosofia cristã ele. Ele não vai estar em um grupo, que ele podia estar em outro grupo, onde a filosofia que estava sendo recebida era externa, era apócrifa, era mundana, está entendendo? Então, quando ele está dentro da igreja, está enquadrado na faixa de idade dele, com o apoio que ele deve ter, ele vai estar tendo educação cristã para formá-lo e descobrir o seu eu dentro daquele grupo com bastante condições. Nessa fase, o adolescente quer assumir seu papel na igreja e normalmente fará a sua profissão de fé. Se ele ficar bem integrado na igreja, se ele achar o seu grupo na igreja, né, Deus vai atuar no seu coração através da palavra, e ele vai falar assim: não, eu quero ser membro da igreja, eu quero participar, eu quero ir para o grupo de música, eu quero ir para trabalhar a minha sociedade interna. Tem um projeto de evangelização, tem um projeto de assistência social, tem um projeto de mutirão, fazer alguma coisa. Eu quero estar junto com o meu grupo. Se for um, vamos outros tudo atrás. Viu como que é? Quando vem um, vem os outros atrás. É um efeito engraçado. Então, precisamos de pensar isso na igreja, para que a gente possa atender resolver, minimizar essas crises formadoras. A confusão acontece quando o adolescente não é reconhecido como pessoa, como um indivíduo distinto, quando tudo é despersonalizado e generalizado. Então, quando a gente considera ele como, às vezes a gente tem até que se corrigir, porque a gente fala assim: você está na fase do aborrecente, né? Então a gente fala brincando, não sabe, até nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas a gente não sabe o prejuízo que isso pode causar, né? Eu sou aborrecente, então eu tenho que aborrecer mesmo, minha falha, minha idade de aborrecer. Então eu vou aborrecer em casa, eu vou aborrecer a igreja, eu vou aborrecer o pastor, eu vou aborrecer todo mundo, professor da escola, eu vou aborrecer você, é aborrecente. Não é isso que estão falando que eu sou? Eu sou isso. Pronto, está feita a minha identidade. Então, a gente tem que pensar bem assim: o que nós podemos fazer para diminuir esse problema na vida do adolescente? Os pais e a igreja têm que dar espaço e liberdade ao adolescente, oferecendo-lhe modelos autênticos, né? Modelos autênticos, orientação prática, respostas honestas e muita compreensão. Então, o adolescente vem com perguntas e nós temos que tentar respondê-las de forma honesta. É isso e isso. Isso chega nisso, isso chega aqui. E você vai ver. Aí ele vai ver: puxa vida, realmente ele está sendo honesto comigo, está me dando as duas linhas, não está me enganando. Então, porque ele não quer ser enganado também. Ele quer que seja justo com ele. E quando a gente é justo, ainda que, assim, eu vou te falar a verdade, você pode ir por esse caminho aqui, é o caminho ruim, esse é o caminho ruim, você pode ir por ele, você vai encontrar lá isso. Agora, você pode ir por esse caminho aqui, você vai encontrar isso. Puxa vida, cara, como é que ele está me falando que eu posso ir pelo caminho ruim? Mas ele está falando a consequência, e ele está, eu acho que é melhor ir por esse aqui mesmo. Então a gente tem que ajudar ele nessa identidade dele. Temos de compreendê-lo, e assim poderemos ajudá-lo a estabelecer sua identidade e vencer a confusão. Então ele vem com as suas dificuldades, e aí o que nós vamos fazer? Assim: puxa vida, eu também fui adolescente. É que às vezes a gente trata o adolescente
como se a gente nunca tivesse sido adolescente, nem criança, nem nada. A gente trata o outro como se a gente nunca tivesse vivido na pele certas situações que o outro está vivendo. Às vezes uma crise que o camarada está passando agora, nós passamos ela, mas a gente trata como se a gente estivesse lá por cima, lá em cima do pedestal, e o outro está lá embaixo. Realmente você está afundado, não pode fazer isso, você como grande não pode fazer isso. Claro que não pode, mas eu tenho que mostrar que eu sou gente, que ele é gente também. E quando eu falo assim, lamentavelmente, eu já fiz isso também. Aí ele falou assim: rapaz, encontrei um parecido comigo, que passou por esse problema e ele sobreviveu, então eu vou sobreviver também. Abre portas à vida do adolescente, a resolver a sua crise nessa idade. Então, assim nós podemos ajudá-lo a estabelecer sua identidade e vencer a confusão na sua vida, porque aí nós vamos ter modelos para ele. Quem é modelo na igreja para os adolescentes e para os jovens nessa fase? Vocês viram como que a nossa responsabilidade é grande? Se a gente, como adulto, faz coisa errada, por que o adolescente não pode fazer? Não tem um adolescente aqui não hoje. Mas por que o adolescente não pode fazer se nós fazemos coisa errada? Por que o adolescente não pode pecar se nós pecamos? Então a gente tem que entender, não é matar o adolescente e nem passar a mão na cabeça dele, falar que ele não, isso é da sua idade, você pode fazer isso mesmo, nada disso. Você está errado, mas você vai passar por essa, e eu te ajudo, porque aí eu tenho que ser modelo dele. Ele tem que olhar para mim e tem que coragem e ver em mim realmente que eu sou modelo para ele. Entendeu? Mas e o Bruta que está aí já nos 20 anos, né? Então o jovem adulto, a nossa faixa aí, 20 anos, 20 a 30, até 30. Então, a crise formadora agora é intimidade versus isolamento. Intimidade refere-se a um relacionamento onde se encontra apoio emocional, aceitação incondicional, comunicação profunda e compreensão. Então, é uma fase, é a fase onde o adolescente começa a namorar, hoje em dia mais cedo, mas é onde os relacionamentos, pelo menos no nível cristão, devem estar mais nessa linha, O mundão velho de hoje já sabe o que é, Mas nós não estamos pensando no mundão de hoje, nós estamos pensando na pessoa que está na igreja, no adolescente jovem agora que entra na igreja a partir dos 20. Então ele começa a ter a sua aceitação, ele começa a ter mais relacionamento com as pessoas, ele começa a se comunicar com o sexo oposto, ele começa a se inteirar de certas coisas, e compreender muitas coisas. O adulto pode achar intimidade no trabalho, no casamento. Tem os adultos que aí se dão para o trabalho, e aí querem trabalhar, o negócio dele é trabalhar e ganhar dinheiro para viver. Outros se dão para os relacionamentos, o casamento, o namoro, o casamento, e é a sua caminhada, sendo a produtividade do adulto o sentido. Aqui tem um erro aqui, o centro o senso, acho que é o senso de produtividade do adulto é sentido por ele quando as pessoas ou famílias precisam dele, é o senso, em vez de ser sendo. O senso de produtividade do adulto é sentido por ele quando as pessoas ou a família precisam
precisam dele, quando se sente útil e tem lugar na sociedade. Já pensou como que é gostoso quando o pai fala para o filho assim, o filho já está com seus 20, já tem a sua carteira de motorista, aí o pai fala para ele assim, olha meu filho, eu preciso que você vá para mim em tal lugar, tome aqui a chave do carro, vá para mim e pague essa conta. Puxa vida, o filho entra no carro, vai, puxa vida, meu pai me mandou. Então ele está se sentindo útil, está se sentindo realizado, está se sentindo gente, né? Agora quando o filho fala, não, deixa que eu vou, pai, não, você não sabe nada, não, você não entende nada, não, você vai fazer coisa errada. Aí continua lá a afirmação das coisas que já fez desde a infância com a criança e deixando a criança inutilizada, né? Para a vida. Uma certa vez eu tive uma experiência também complicada. Quando meu filho chegou de Londres, que tinha acontecido um acidente com ele, e ele estava meio desbilocado, né? Estava com o cérebro meio complicado. Só que ele chegou, o médico falou, dentro de um ano o cérebro dele deve resolver o problema, deve assentar, é igual gelatina. Um ano ele se arruma, se ajeita. Mas não tinha um ano ainda, tinha um mês, né? E ele chegou, mas razoavelmente bem. E aí, imediatamente, logo depois, um mês depois que ele chegou, tinha um show gospel lá em Cuiabá, acho que era em Cuiabá. E aí, os jovens queriam ir. E ele e as irmãs dele, na época, queriam ir. E eu tinha um carro. E ele era motorista. E ele queria ir dirigindo. E eu fiquei numa situação complicada. Porque eu pensei assim, se eu falar para ele que ele vai, eu vou ficar com o coração na mão o tempo todo. Se eu falar para ele que ele não vai, eu não estou acreditando que ele está ficando bom. Aí, com muita advocacia das meninas, eu falei assim, bom, tá bom, vocês vão. Priscila, quando você chegar na Nova Olímpia, quando você chegar na Barra do Público, quando você chegar na Jangada, quando você chegar em Cuiabá, você vai me ligando, porque eu quero saber se está tudo bem, pelo menos para tirar a nossa atenção. E vai com Deus. Eu acho que foi uma coisa boa que eu fiz. Ele foi, ele voltou, eles me avisaram a cada momento, tudo bem. E não deu problema nenhum, podia ter dado, mas não deu, pela fé. Então, às vezes a gente age assim, não é por sabedoria, é circunstância de Deus nos dá. Deus podia ter mostrado, não vai. Talvez em outro tempo eu falasse, não vai, eu vou te levar, não cabia no carro, já estava cheio. Então, mas foi uma tensão muito grande que eu tive, né? Uma tensão grande, mas eu tinha que tomar uma decisão, e a decisão foi de acreditar nele, acreditar com uma vigilância bem perto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Muito bem. Então, essa fase é importante. Nós estamos nos 30, né? Então, o adulto poderá achar no trabalho também essa intimidade. Em Atos 4:32, encontramos a intimidade na comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O mundo está cheio de jovens e adultos solitários, que precisam identificar-se uns com os outros. Aqueles que não encontram no casamento, no trabalho, na igreja ou na comunidade a intimidade necessária, se sentirá frustrado, isolado. Então, há várias formas de nós encontrarmos a nossa intimidade.
Então tem uns que, olha, vou me dedicar para a igreja e sublimam as suas energias nisso daí, na igreja, no trabalho, fazem com dedicação. Outros na família, no casamento, no estudo, no próprio trabalho, né? Mas é importante preencher essa situação. Algum comentário? Os de 30 todo mundo já passou de 30 aqui, né? Agora vamos para os de 30 a 60, então. Os de 30 a 60 aí. Produtividade versus estagnação. Estes participam da crise formadora, que é produtividade ou estagnação. Ou o camarada se arrebenta para produzir nessa época, ou muitas vezes ele não conseguiu se achar e às vezes fica estagnado. Eu conheço gente estagnada, gente que não sai, está atolado até o pescoço, não sai do lugar, estagnou. E tem outros que exageradamente estão produzindo, né? Às vezes até sem tempo para si mesmo, sem tempo até para a família. Especialmente dos 30 aos 50 anos, essa fase é bem forte. Na família e na sociedade, o adulto precisa manter o senso de produtividade. Por exemplo, se o camarada não produz na família, alguém vai chamar ele de preguiçoso. Na sociedade, vai falar, você é um zero à esquerda, né? Então, ele sente a necessidade de produzir, de fazer, de acontecer nessa idade. Ele é mais ousado nessa idade, né? Ele é mais afoito, né? A gente, quem já passou dessa idade, lembra-se como que era afoito, né? Aos 30 anos. Quantas coisas a gente fez nos 30 anos que ele não faria hoje. Assim, não tem coragem de dar esse passo, não, né? Mas naquela época a gente deu, porque a gente acreditou. Mas era a faixa nossa de idade, de realização, né? Hoje, quando a gente quer ver uma pessoa dando esse passo, a gente fica com medo. Será que vai dar certo, né? O nosso filho, então, quando nossos filhos chegam a 30 anos, a 25, 30 anos, a gente fica com medo deles darem passos, porque nós demos passos e sofremos às vezes, e a gente quer evitar que eles sofram. Deixa que eles sofram, deixa que eles se enfrentem, que eles passem pela crise. Quando nós passamos pela crise, às vezes nem nossos pais souberam, né? As nossas crises nem sempre, mas só que nós temos os nossos filhos de uma nova época que estão mais debaixo da nossa asa, são muito mais dependentes de nós, né? Nós mais maduros, nós vivemos quase meio sozinhos, meio trombando nessa vida e enfrentando as crises. Não sabia nem que era crise, não sabia se era crise, se não era, né? Não tínhamos esse conhecimento e ia embora. Mas é importante a gente pensar nisso. Aqueles que não tiveram produtividade se sentirão estagnados, inúteis, incompetentes. É necessário vencer ou evitar essa crise também. A produtividade também obtida no serviço mútuo dos adultos da igreja e aos necessitados é importante. Daí a importância dos projetos da igreja. A igreja, na educação cristã, tem que estar preocupada em criar projetos, em criar as linhas de ações para que envolva esse pessoal, né? O que é? Nós temos que pensar o que é que nós vamos fazer para poder a gente ocupar essa faixa que precisa de trabalhar, que precisa de estar produzindo alguma coisa, que é ousada. Então, aí nós temos que pensar, conselho, pastores, reunir, diáconos, o que é que nós podemos fazer? O que é a nossa igreja? O que falta na nossa cidade, na nossa igreja,
no nosso bairro, na nossa cidade, o que é que falta que a gente poderia ajudar para envolver esse pessoal e pôr esse pessoal também para trabalhar na igreja e produzir, não ficar estagnado, porque às vezes aquele trabalho na igreja vai salvar a pessoa da estagnação dele em outras áreas da vida também. E sem falar no descobrir talentos, né, de pessoas e dons. É necessário vencer essa crise. A produtividade também é obtida no serviço mútuo, daí é importante. A estagnação domina o adulto que se sente inútil e que não tem lugar na sociedade. O camarada vai num lugar, não tem lugar, vai no outro lugar, não tem lugar, vai na igreja, não tem lugar. Ele se sente estagnado, ele se sente inútil. Isso pode gerar problemas grandiosos, né? Até mesmo a saída dos filhos de casa, o chamado ninho vazio, pode produzir isso. A gente tem que se preparar até para isso. Eu tenho 2, 3 filhos, mas daqui a pouco meus filhos se casam, e daqui a pouco eu fico só eu e a esposa. Só a esposa e o esposo. E aí, como é que vai ser enfrentar um ao outro de cara a cara? Já pensou nisso? Tem que preparar para esse momento, ninho vazio, né? Senão é uma nova crise. Mas aí, então, saindo dessa produtividade, estagnação, eu penso assim, que a gente vai subir na vida, é assim, a gente vai subindo, aí chega nos 60, né? Alguns um pouquinho mais, aí dá uma planada e depois começa a baixar. Então, como eu já estou nessa faixa aqui última, eu já faz tempo que eu pensei assim, que eu estava assim, lá nessa plataforma, mas de vez em quando ainda dá uma subidinha assim. Então, quando o pessoal me dá alguma coisa para fazer, eu falo assim, não tem problema não, é porque aí eu ainda posso ficar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu vou baixar. Aí eu falo assim, agora. Aí aparece outra coisa, dou mais uma subidinha. Então eu acho que a gente não precisa de correr do serviço, não precisa de correr das tarefas que Deus nos dá, mas uma hora a gente tem que estar consciente, uma hora a gente vai começar na corda bamba, né? E Deus queira que consiga cair na corda bamba, mas uma corda bamba boa, né? Goiânia? Para comer um piqui assim bem tranquilo. Então, a última fase que tem aqui é a integridade e o desespero. Idosos, experientes, né, de 60 ou mais anos. É complicado chamar idoso hoje de 60 anos, o avião só chama de 80 para cima. Eu estou achando complicado isso. Mas Dona Glaucia já arrumou o cartãozinho dela de idoso para pôr no carro. Eu não paro nem que a vaga tussa naquelas vagas. Está perdendo os benefícios da dúvida. Rapaz, eu estou nessa crise, viu? Eu estou nessa crise aí. A minha crise é não entrar na faixa dos idosos. Ela falou assim, ela conseguiu da mãe dela, pôs dentro do carro. Aí, em vez de quando ela falou, não, eu estou aqui com o cartãozinho da minha mãe. Eu falei assim, era sua mãe, não é meu. E cadê o seu? Eu vou fazer. Mas o dia que eu fizer 60 anos, eu faço. O dia que ela fez, ela entrou lá na prefeitura e já está com dela. Aí, em vez de quando ela, tá aí, para aí. Aqui o meu cartãozinho. Eu falei assim, não, está lá naquela lá. Meu pai do céu. Mas é a crise que cada um tem direito, eu também tenho direito, é a minha crise, né? Mas é que eu fico pensando assim, já pensou, a gente não parece muito velho, não está com o cabelo pintado de branco, então desce do carro e a turma vai pegar e falar assim, a turma fala assim, o que esse, ainda vou levar na cabeça por causa disso, a turma fala assim, o que esse cara está falando aí na idade na vaga dos idosos, até eu explicar, né? Aí eu já, até eu tirar minha identidade e falar assim, ó, eu tenho direito. Como é que é? O senhor é pastor. Lembra do que o senhor falou lá no início? Não, o que eu falei? Já vou falar porque o senhor é pastor. Lembra que os pastores
identidade aqui, moço. Aí eu falei, não, o senhor está, essa identidade não é sua, não, deve ser de outro. Para evitar esses problemas, eu já paro na minha vaga normal lá, deixo a vaga para os de 80. Tantas pessoas de 80 têm precisando de vaga. Então, não? Estas cartas, esses dias tinha um homem dirigindo com 100 anos, né? Renovou a carteira dele, vocês viram? Não foi? Mas é notícia, né? Quando acontece. É notícia, mas vamos fazer parte dessa, porque nossa geração está melhorando. Estes passam pela crise chamada integridade versus desespero. Esta é a crise, esta crise prepara para a velhice. Aí, ó, é a crise que prepara para a velhice. O desespero domina muitas pessoas nessa faixa de idade. Elas estão lendo o negócio ao contrário. O desespero domina muitas pessoas nessa faixa de idade, que devia ser muito especial. Essa faixa devia ser muito especial. Esta fase só será feliz para aqueles que vencem o desespero e adquirem integridade. A pessoa precisa aceitar. Eu escrevi aqui, eu copiei do homem. A pessoa precisa aceitar o ciclo da vida e entender que a velhice faz parte da mesma. Assim, tendo dominado esta fase, acontece a integridade. É porque ainda falta vencer essa fase para poder ser íntegro no chaveiro. Acho que até os 70 e pouquinho a gente chega. Então, mas é isso. Quando a gente chega por exemplo, a gente, eu não sei vocês, quem já tem aqui 60? Ninguém. Quem vai admitir agora depois disso? Ninguém tem 60 mesmo. Eu sou assim. Só eu mesmo. Mas quando você. Quem tem 50 aqui? E quem tem 50 aqui, certamente não acha que tem 50. Parece que chegou agora, rápido demais. Então, é desse jeito que eu me sinto. Eu via pessoas de 50 anos como pessoas de idade. Agora eu vejo como jovens. Então, infelizmente é assim, né? Agora, o que acontece? Eu acho que a gente tem que caminhar nessa faixa de uma forma leve. Se Deus nos dá condições da gente ainda produzir um pouco, vamos produzir, né? Sem falar, eu fico assim, não sei se é por causa da minha característica ou qualquer coisa, mas eu fico indignado quando a pessoa fala assim, eu quero me aposentar logo para pegar uma rede. A gente pode pegar uma rede sem aposentar, né? Então é só viver uma vida razoável, equilibrada, pega uma rede, dorme, o dia que quiser, mas não precisa de pensar em aposentar, vai ficar o dia todo na rede. O dia todo na rede vai produzir um monte de problemas para a pessoa. O dia todo no sofá da casa, o que produz na gente? Acaba com a gente. O dia que a gente fica sentado, eu tiro por mim, o dia que eu chego lá em casa, cansado, sento no sofá e começo a assistir jornal, assisto até às 9 horas se for possível, tudo quanto é coisa ruim, e quando eu saio com dificuldade de levantar, embora seja ainda jovem, né? Então a gente é tudo doendo. Então, já pensou ficar aposentado, parado? Não, a gente tem que se mexer um pouco, né? E manter a integridade. Há alguns conflitos que destacamos nessa fase: a aposentadoria, a perda do cônjuge, a debilidade física ou enfermidades, e para tudo isso precisa de integridade para passar esta fase. A palavra de Deus tem um conforto para este momento. Outra coisa importante que a gente tem que notar é que a igreja também tem que aproveitar essas pessoas nessa idade.
certo? Às vezes a gente acha que as pessoas dos 60, 70 anos aí não tem mais nada a dar para a igreja, e às vezes tem muito a dar. Então a gente tem que tentar descobrir isso. Não sei como direito, mas eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente faz para a gente descobrir pessoas que estão nessa faixa aí dos 60 para cima e querem, acabou, né? E querem produzir mais, querem servir mais. Então a gente tem que pensar nisso. Finalizando aqui, só uma última transparência, eu não vou falar sobre ela praticamente, que é essa transparência aqui, que é uma estrutura aqui, que essa daí foi eu que fiz mesmo, é uma proposta de estrutura de educação cristã, tendo a igreja como principal, depois o conselho, e aí vem a educação cristã distribuída nos retiros espirituais, nas produções de materiais focados, no culto, na escola dominical, nos cursos, no discipulado. Na escola dominical tem todas aquelas áreas, no culto tem a pregação, lá no discipulado tem os cursos para os novos na fé, e assim por diante. Então é uma ideia que pode ser melhorada para servir como estrutura da igreja a cada momento da nossa vida. Finalmente, 5 horas da tarde, nós conseguimos fechar nossa apostila, e o que vocês não puderam assimilar aqui, vocês estudem mais, façam aqueles trabalhinhos daqueles três capítulos, né? 4 capítulos do Filipe. O Filipe é um camarada. Hã? Não, eu falei 3, mas é porque eu estou numa fase assim de desespero, né? 3, 4, 5 e 6. 4. Então, esses 4 aí vocês façam uma síntese de cada um deles e pode passar para mim ou para o reverendo aqui. A data é até o dia 5 de previsão. Se tiver algum problema, fale com ele. Se ele abrir um dia ou meio-dia mais. Pastor, 3, 4, 5, 6. Isso. Está aí na apostila. No vermelhinho. Muito bem, irmãos. Então, olha só. Lembra que no módulo anterior a gente falou que a gente ia fechar o nosso módulo lá na igreja de Santiago, né? Mas o pastor esteve conversando comigo e amanhã vai ser ceia lá na igreja. Aí ele pediu para ser só no próximo módulo, sei lá. Então amanhã a gente ainda continua aqui na nossa igreja, tá certo? Aí o pastor termina aí, não sei o que ele vai fazer, né? 9 horas? 9 horas, ok? Tudo bem? Então é isso, irmãos.